Oi, gente. Hoje eu vim falar um pouquinho deste livro aqui. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Alguém já leu? Me conta aí. Bom, quais foram as minhas impressões sobre esse livro, né? Que eu acho que é importante a gente pensar. Bom, Napoleão Hill, ele começa o livro contando da trajetória dele, que ele estava num processo que ele estava se sentindo um pouco fracassado, que as coisas não estavam dando certo, mas ele tinha um propósito definido. Qual que era esse propósito dele? Era buscar as verdades da vida que levam à felicidade e à segurança econômica. Então ele queria ver como que as pessoas, no dia a dia, as pessoas influentes conseguiam ter sucesso. Então como que elas conseguiam ter aquilo que elas queriam. E aí ele passou a vida entrevistando essas pessoas para passar isso nos seus livros. No caso do Mais Esperto que o Diabo, chega um momento que ele tá se sentindo mal, tá naqueles pensamentos negativos de escassez, de miséria, nada tá dando certo. Só que de repente vem uma voz na cabeça dele. E aí essa voz a gente pode pensar tipo o anjinho e o diabinho, sabe? E essa voz começa a falar para ele tudo que ele precisa fazer para ele conseguir ir adiante com esse propósito de vida que ele tinha. E durante esse processo, ele se encontra com o diabo. Então, na verdade, é uma conversa ali entre ele e o diabo. E aí, o que ele começa a perceber, né? Ele vai perguntando pro diabo como é que as pessoas podem ter uma vida mais fácil. Então, como que elas poderiam ter sucesso? E aí, o que ele constata? O que o diabo fala pra ele? Olha, na verdade, o meu maior problema hoje é se as pessoas tiverem pensamentos dominantes bons. Então, ou seja, se essas pessoas, elas não forem influenciadas pelo meio. Elas souberem o que elas acreditam, então elas têm um propósito definido. E é esse propósito que vai ajudar elas com um pensamento positivo a chegar naquilo que elas almejam na vida delas. E aí, nesse caso, o diabo não teria vez, porque ele só entra naquelas pessoas que têm medo. Então, é assim que ele domina a população, né? Através dos medos. Então, pelo medo, eu tô lá, não faço nada porque eu tenho medo, então eu procrastino. Aí eu deixo sempre as coisas para depois, porque eu não quero fazer, porque eu acho que vai dar errado. E aí eu não tenho um livre pensamento a partir disso, porque eu estou dominada. E é essa dominação é o que ele chama de pessoas alienadas. E aí essa alienação ela pode começar na igreja, na escola, porque na escola ele fala assim, as crianças elas não aprendem a pensar por si próprias. Elas aprendem a memorizar, então elas têm que decorar e passar aquilo na prova. Mas elas não aprendem leis naturais que possam auxiliá-las no dia a dia delas, quando elas crescerem, na vida delas. E aí, nas igrejas, por que as pessoas acabam se tornando alienadas? Porque a igreja prega muito a questão do medo. Então, o diabo ele ganha força, e ele até fala isso no livro, ele ganha força pelo medo que as pessoas têm dele. Então, a gente tem essa ideia de que, se eu não fizer aquilo que está sendo comandado pela igreja, ou comandado pelos meus pais, ou comandado pela escola, ou comandado por qualquer líder, então eu sou uma pessoa ruim. E aí, então, eu me torno alienado, porque eu deixei de pensar por mim mesmo. E o que ele fala, né? Que o diabo, ele influencia 98% da população. Então, de 100 pessoas, somente 2 são não alienadas. E aí, o que eu percebi desse livro, né? Que eu achei bem interessante. Como que eu não vou me tornar alienado, então? Quando eu penso por mim mesmo, em todas as ocasiões, então, por exemplo, se meus pais me falarem que o correto é A, mas eu acho que é diferente, que não é aquilo, então eu tenho que ter essa possibilidade de pensar por mim mesma e não só me deixar guiar pelos pensamentos dos outros, por mais que eles sejam autoridades para mim. Quando eu decido o que eu quero da vida, então, quando eu tenho um propósito, e esse propósito ele está relacionado a servir.
o meu tamanho na sociedade, ele está relacionado à qualidade do meu serviço útil para aquela sociedade. E aí, a partir desse propósito definido, eu crio um plano de ação. E eu estou disposta a dizer não a tudo que me atrapalhar a atingir esse propósito. Então, são esses passos que me levam a não me tornar um alienado. Ou então sair dessa condição de alienado. Porque muitas vezes a gente está nessa condição sem nem perceber. E aí, quando você se dá conta, tipo, agora eu li esse livro, eu posso fazer diferente. Eu posso controlar a minha mente, controlar os meus pensamentos. E aí, o que ele traz, né? Então, se uma pessoa, ela se sente derrotada, toda essa derrota, ela traz com ela uma semente de uma vantagem equivalente. Qual que é essa semente? É a possibilidade de eu entender o que eu fiz para me sentir derrotada. E aí, o que ele fala que é uma lei? O tempo, ele tá a nosso favor ou contra nós. Porque é a qualidade dos nossos hábitos aliado ao tempo que vai gerar um resultado. E esse resultado pode ser algo que eu queira muito, ou pode ser algo como se fosse um caminho que eu não escolhi. No caso do alienado. Ele simplesmente tá lá, seguindo as regras ditadas por outras pessoas, não tem um propósito definido. E aí ele vai chegar no caminho e vai falar, tá, não sei qual que era o caminho que eu queria, qual que era o fim que eu queria. Então é aquela história, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer vento é favorável. E aí pode ser um vento da miséria, um vento da escassez. Então, quando a gente acaba pensando sobre a qualidade dos nossos pensamentos, a gente percebe como eles geram os nossos resultados. E aí chega num ponto que o diabo fala que a sorte não existe. Porque a sorte nada mais é que uma explicação do homem para aquilo que ele não entende. Mas toda causa tem um efeito. Então, se os meus pensamentos dominantes, eles são negativos, se eu penso sempre em termos de miséria, de escassez, de pobreza, é aquilo que eu vou atrair na minha vida. E aí, a vida acaba me ajudando a atrair aquilo, porque existe uma lei natural que chama lei do ritmo hipnótico. E essa lei do ritmo hipnótico, eu posso pensar nela como se fosse a inércia. Então, quanto mais eu penso dessa forma, mais a vida vai me ajudar a continuar pensando dessa forma. E aí eu vou ficar num looping. Então, se eu entender essa lei, eu posso falar assim, agora eu vou pensar em termos de poder, em termos de sucesso, em termos de que eu possa ajudar as pessoas, em termos positivos, daquilo que eu quero atrair para minha vida. E aí sim, a natureza também vai me ajudar a conseguir isso, porque ela vai por essa lei, ela vai auxiliar os meus pensamentos a continuarem pensando dessa forma. Então, se eu percebo que eu tô sempre pensando em termos de escassez, isso já é um sinal de alerta. Você pode mudar agora. Porque é isso que você vai atrair com o tempo. E é isso que ele fala. Quanto mais eu penso assim, mais a lei do ritmo hipnótico me enreda, como se eu estivesse na teia de uma aranha. E aí, mais alienado eu fico. Porque quando eu penso em miséria, em escassez, eu tô pensando no medo. Só que o diabo, ele explica que, na verdade, a gente tem um poder muito forte. A nossa maior oração é ter uma fé inabalável. Então, é esquecer esse medo. Se Deus está aqui, ele está aqui para todos e é em abundância. Então, ele vai me dar tudo que eu preciso e tudo que eu quero. E a natureza vai me ajudar a conseguir isso através da lei do ritmo hipnótico. Então, se por vários meses e anos eu sempre penso em termos de sucesso, em termos daquilo que eu quero, não vai ser porque eu fiquei um dia com um pensamento negativo que a lei do ritmo hipnótico já vai me abocanhar e aí vai me trazer para pensamentos negativos também para sempre. Não é assim. O fato é que o tempo, a qualidade dos seus pensamentos durante o tempo, ela vai influenciar na sua vida. Então, isso vai gerar um resultado. E aí, se eu sempre pensar de uma forma negativa,
eu vou atrair isso de uma forma negativa também. Então, meu resultado vai ser negativo. Porque o que o diabo até explica, né? Ele nada mais é que uma força de pensamento. Então, posso pensar nele como isso. Ele tá dentro de mim comandando os meus pensamentos. Então, ele me ajuda a me enredar nesses pensamentos negativos, porque ele é a força negativa do elétron. E aí, se eu pensar na oposição dele, que seria o positivo, é a força positiva do elétron. Então, eu posso escolher ir por esse lado positivo, porque daí eu vou saber qual é o caminho que eu quero e eu não vou aceitar nada diferente disso da vida. Se eu tô aceitando coisas que eu não gostaria de aceitar, agora é a hora de parar e pensar. Por que eu tô aceitando assim? Porque pode ser diferente, a partir da forma que eu decido o que eu quero da vida. Não é a sorte, é causa e efeito. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando, a lei da atração não funciona. Mas existe uma coisa que ela funciona porque é uma lei natural. Só que você pode estar tão acostumado a ter pensamentos negativos que se você falar, eu quero que a minha vida seja assim, dessa forma, ótima, do jeito que você quer. Só que lá no fundo, no seu subconsciente, você ainda não acredita nisso. Então, não é que a força dos pensamentos, elas não têm poder. Mas é que você não acredita. Então, o que você fala no seu subconsciente, você está anulando. E aí, o que você pode fazer para burlar isso? É uma técnica. São as afirmações, né? Então, para quem não sabe, afirmações são afirmações em forma de pergunta. Eu posso já pensar o que eu quero. Por que eu tenho tanta abundância em todos os trabalhos que eu faço? Porque se eu hoje não acredito nisso, eu não vou atrair dessa forma. Então, eu posso me perguntar. Porque daí eu vou criar uma egrégora, uma energia, um campo de energia que vai me ajudar a atrair aquilo. E aí, enquanto a gente ainda não acredita, a gente finge que acredita, até você acreditar. Porque daí, a lei do ritmo hipnótico, ela vai te auxiliar nisso e você vai conseguir seguir em frente de uma forma mais positiva. Porque ela mesma vai te impulsionar, já que seus pensamentos estão se tornando positivos, ela também vai te impulsionar a continuar neles, porque é a inércia. Então, gente, eu acho que, assim, a principal lição que eu tenho desse livro é: o medo é o que causa pra gente tantas influências negativas e que faz com que a gente se torne um alienado. Então, eu acho que eu não tenho mais capacidade, mas qual é o meu poder? Eu tenho poder sobre a vida. E eu acho que é sobre isso que a gente tem que pensar, começar a olhar para nossa vida e falar, eu tenho poder sobre ela e é assim que eu quero que ela seja.